Bonitinho e bonitão, eu tenho certeza que o tema de hoje traz muitas indagações a vocês. O plano de saúde. Então, antes de escolher o plano que mais se adequa à sua realidade, é importante verificar algumas questões que fazem absoluta diferença e que, se forem negligenciados, podem causar uma dor de cabeça que você não tem ideia do tamanho. Então, fiquem atentos, porque nós vamos esclarecer algumas questões com a ajuda deste nosso competente profissional, nosso parceiro aqui do Todo Seu, que é mestre pela Universidade Anhembi Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP, e ele é o advogado Marcos Bernardini. Boa noite. Boa noite, Rony. Tá bom, querido? Prazer em vê-lo. Tudo bem? O prazer é meu. Estamos juntos agora sempre, que coisa boa. Pois é sempre um prazer estar aqui com você. Obrigado, obrigado. Ah, que coisa. Esse negócio de plano de saúde, é verdade. Socorro, para não dizer outra coisa. Marcos, hoje nós vamos sanar as dúvidas dos nossos telespectadores que mandaram um monte de e-mails sabendo que você viria aqui sobre essa história de plano de saúde. O que a legislação do nosso país assegura a quem faz um plano de saúde? A partir de janeiro de 1999, né, nós temos em vigor uma legislação específica de plano de saúde que traz uma série de regras, de regulamentações, e ela dá à Agência Nacional de Saúde Suplementar, que é um órgão do governo, não é, federal, a atribuição de regulamentar tudo a respeito do plano de saúde. Então, reajuste, tratamento, tipo de tratamento. Então, é a ANS que vem trazer o mínimo que deve ser tratado e todas as regulamentações. No site da ANS, inclusive, tem até uma relação, tem uma lista, um rol de procedimentos, atendimentos, consultas, que seria aquilo que é mínimo e que todo plano deve conter, deve dar ao seu segurado, né? Então, tem essa lei que regulamenta e tem a ANS que vem trazer portarias e uma série de outras normas também para atender o segurado. Resolve? Muitas das questões acabam parando no Poder Judiciário, mas essa é uma questão que a gente vê na prática, não é? Que o Poder Judiciário tem realmente dado uma contribuição, tem atingido realmente o segurado, vai e dá aquilo que o plano de saúde deveria dar e ele não faz. Na prática a gente tem conseguido sim, é o que a gente vê, né? A gente vê aquela história do jeito do consumidor, telefonia, instituição financeira e plano de saúde. É verdade. E é tudo aquilo que a gente precisa, não é? É aquilo que é o mínimo que a gente precisa. Exatamente. E são os órgãos que mais dão problema para a gente. Olha, essa história de planos empresariais, depois que um funcionário ele sai da empresa, né? É obrigação do plano oferecer um tempo de cobertura ou não? O cara saiu e dançou? Não. Desde que ele tenha sido demitido sem justa causa, né? Então ele não pode pedir demissão e ele não pode ter sido mandado embora por justa causa. Então, se ele foi demitido, o funcionário, sem justa causa, ele tem direito, sim, a se manter como beneficiário no plano de saúde por um período, né, que corresponde a 1/3 daquilo que ele contribuiu pelo plano de saúde, né? Então, Entendi. Ele tem que ter contribuído para o plano de saúde, regra geral, né? Existe discussão ainda, mas regra geral, ele deveria pagar uma parte do plano, não só a empresa, mas ele também pagar uma parte do plano, e aí 1/3 do período que ele contribuiu, ele tem direito de permanecer como sendo beneficiário. Mas existe um período mínimo, né, desse 1/3, que é de 6 meses a 24 meses, né? Esse é o período, então, que ele tem direito de permanecer com os mesmos benefícios de segurado enquanto ele era funcionário. Mas a nossa equipe foi para as ruas, né? O povo fala, o povo pergunta. É verdade. Então foram feitas algumas perguntas e essas perguntas serão respondidas aqui no estúdio por você. Então, roda, BT. O que o plano de saúde é obrigado a oferecer? Existe um rol mínimo, né? Um rol mínimo estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, está no site, é público isso, não é? Esse rol de tratamento, atendimento, consulta, internação, tipo de tratamento, ele é revisto a cada 2 anos pela ANS e esse rol contém o mínimo que o plano de saúde deve assegurar e cobrir a todos os pacientes, a todos os segurados. Então, o mínimo é estabelecido pela ANS e é um rol revisto de 2
2 em 2 anos, porque a medicina muda, as doenças mudam, não é? Então, a ANS, por lei, ela tem que rever essa relação a cada 2 anos e tornar público para todos os segurados, para todos nós. Eu vejo uma reclamação que é constante, inclusive, as pessoas dizem assim, poxa, o plano não quis cobrir, não sei o quê. Eu falei, mas não está aprovado pela ANS. Eu digo, mas isso é um exame clínico que tá, mas ainda não está aprovado, então leia nas letras miúdas. É verdade, é verdade. É terrível. Não é obrigatório cobrir nenhum tipo de tratamento experimental, né? Então, se é um tratamento experimental, ainda existe discussão. Mas, regra geral, o que nós vemos nos tribunais é que, mesmo sendo experimental, se tem garantia, mesmo que fora, né? Porque aqui demora para chegar, demora para se aprovar, é difícil, não é verdade? E, por vezes, a gente tem o perigo da pessoa vir a falecer. Então, nessas situações, é muito comum o Poder Judiciário ele conceder liminar e obrigar o plano de saúde a cumprir. Esses exames novos, então, é uma tragédia, né? Exatamente. Que já existem fora do Brasil há 10 anos. Então, chega aqui, não está ainda. Chega aqui atrasado. Chega aqui já tem outro novo fora. É verdade, é verdade. É jogo duro, né? Exatamente. Mas o Poder Judiciário, ele costuma conceder liminar e determinar que o plano faça. Isso, e até, muitas vezes, medicamentos e tudo. Medicamento. Uma última decisão que nós tivemos obrigou o plano de saúde a dar atendimento domiciliar. Foi bem interessante, não é? A pessoa precisava de atendimento domiciliar e isso não era coberto pelo plano de saúde. A pessoa ingressou com uma ação e o juiz concedeu uma liminar e obrigou o plano de saúde a conceder todo o tratamento e todo o suporte que a pessoa precisava na sua casa. Você sabe, Marcos, ninguém está aqui para falar, nossa pauta é outra, mas é injusto. Uma carga tributária tão perversa como a nossa, o mínimo que a gente devia ter era uma saúde. Era educação, segurança, saúde fundamentalmente. Dá medo. Bom, tem mais? Não, tem mais não. Uma ideia, um questionamento meu, depois eu passo para quem está na rua. E se o titular morre, como é que faz? Vamos supor que o titular, a questão da carência... Os dependentes, eles têm direito a se manter no plano como beneficiários, né? Desde que, óbvio, eles arquem com o pagamento da integralidade, da mensalidade, tirando o titular que faleceu, mas não pode ser considerado um novo contrato. Não é um novo contrato, então não pode ter uma nova carência, não pode ter nada de novo. Se mantém o contrato pagando, então, a proporcionalidade pelos dependentes, como pagam normalmente, excluindo aquele que faleceu. Correto. Mas daí se mantém. Para as ruas de novo com mais uma pergunta. Como funcionário aposentado, como o plano empresarial funciona? Boa pergunta. É interessante, não é? Até porque normalmente o aposentado já é uma pessoa de idade que precisa bastante do plano de saúde e não pode ficar sem esse tipo de cobertura, não é? Então, a pessoa, o funcionário que se aposenta, ele tem direito a ter os mesmos benefícios e se manter no plano pelo período que ele contribuiu, desde que ele tenha contribuído com menos de 10 anos. Né? Então, se ele contribuiu por 5 anos, ele tem direito a ficar por mais 5 anos, 6, 7, até 10. Se ele contribuiu até 10 anos, né, para mais, ele tem direito de ficar como beneficiário por prazo indeterminado. O plano não pode mais cancelar, né, o contrato dele, ele tem direito de permanecer até ele quiser, né, até o momento em que ele quiser rescindir ou ele não quiser mais, aí é uma opção dele, né? É uma opção dele, mas se ele ficou 10 anos contribuindo como funcionário, né, tendo aquele plano, e de alguma forma ele contribuía, ele tem, por 10 anos, ele tem direito a permanecer no plano por prazo indeterminado. O plano não pode retirá-lo, não é, da cobertura. O que eu sabia é que existe um limite agora para aumentar. Depois de uma certa idade não precisa mais aumentar não pode mais aumentar o valor da mensalidade. 59 anos. 59 anos. 59 anos é o limite para se fazer reajuste pela idade. Não é? Então, a idade máxima, 59 anos, é a última etapa de faixa etária para se fazer o aumento pela idade. Aí, depois disso, você tem aumentos, você tem reajustes anuais, mas os aumentos também devem seguir a regulamentação da ANS. O plano não pode fazer aumento abusivo. E é bastante comum, né? Às vezes a pessoa faz 65 anos, 70 anos, aí dobra, às vezes triplica. Nós temos casos na prática que triplica o valor do plano de saúde. É ilegal, é abusivo e o Poder Judiciário, em todos os casos que eu vi, ele coíbe
essa prática abusiva e determina que o plano, então, devolva aquilo que cobrou indevidamente e obrigue a cobrir e cobrar de acordo com o reajuste da ANS. Lindo, lindo. É excelente. Uma coisa que me perguntam muito também, internação em hospital tem tempo limite? Não pode ter, né? Não pode? Não pode ter. O cara ficou na UTI, sei lá... Antes de janeiro de 1999, os contratos, eles tinham esse tipo de previsão. Tá. Então, antes disso, nós obrigatoriamente tínhamos que discutir essa abusividade por meio de uma decisão judicial. Mas é abusivo, todas as decisões vinham dizendo que era abusivo. Com a lei de 98, que entrou em vigor em janeiro de 1999, ela expressamente diz que é abusiva a limitação de tempo de internação, seja uma internação simples, clínica, ou mesmo em unidade de terapia intensiva, e diz que o contrato de plano de saúde não pode prever a limitação temporal. Então, hoje não se tem mais esse tipo de discussão. Os contratos antigos que tinham isso, os planos costumam querer criar algum caso, mas aí a gente resolve na justiça com bastante facilidade. Olha que beleza. Agora, o hospital. O hospital pode recusar o atendimento quando o plano da pessoa não cobre determinado tratamento? Que acontece muito isso, você sabe? Acontece bastante. A regra geral, o hospital ele não dá a cobertura, ele não dá o atendimento quando o plano nega, não é, a cobertura. Então, regra geral, o principal responsável não é nem o hospital, mas sim o plano de saúde. Então, a discussão direta deve ser com o plano de saúde. Agora, independente do plano autorizar ou não autorizar, nos casos de urgência e emergência, mesmo eu não tendo plano de saúde, qualquer hospital obrigatoriamente deve fazer o atendimento. É crime, inclusive, não é? É crime, inclusive, ele não fazer o atendimento, não é? É omissão de socorro, desde que seja uma situação de urgência ou de emergência. Ele tem que atender. Para a rua de novo. Vamos ver mais uma pergunta? Roda. No caso de erros médicos, quem deve assumir a culpa? Os médicos ou o hospital? É interessante, né? Os médicos, o hospital e o plano de saúde. Todos. Né? Todos devem assumir e todos devem se responsabilizar. Que coisa mais linda. Não é só o médico, não é só o hospital, mas também o plano de saúde tem responsabilidade. E a responsabilidade dos três, para nós no direito, ela é considerada solidária. Ou seja, para nós pacientes segurados, nós podemos escolher qualquer um dos três para vir eventualmente pagar a indenização. O que muda é que o médico, ele responde mediante culpa. Então eu tenho que provar se ele foi negligente, se ele foi imprudente, o que ele fez de errado, não é? Agora, quanto ao hospital e o plano de saúde, nem isso eu preciso provar. Eu provando que o médico foi negligente, o plano de saúde vai ter que me pagar junto com o hospital, da mesma forma como o médico teria. Mas aí já está tudo mal feito mesmo, já está tudo estourado mesmo, não tem como consertar. É verdade. Muitas vezes o prejuízo já foi. Quer dizer, qualquer dúvida tem que procurar mesmo a justiça. Tem. E está tudo resolvido. É interessante. Eu tive um caso recente agora no escritório. A cliente me procurou. Ela foi vítima de um erro médico por cirurgia plástica. Olha, é irreversível. Dá dó. É uma mulher, não é, que tem a imagem... com muita atenção, aquela coisa toda, ela está hiper triste e ela já foi em outro cirurgião e ele disse que não tem reversão. É muito perigoso. Que horror. Horrível. Bom, mais uma vez obrigado, querido, por estar conosco, viu, Marcos? Eu que agradeço. Olha, é só para lembrar que esse nosso querido parceiro, o Marcos Bernardini, ele é mestre pela Universidade AMB Morumbi, especialista em processo civil pela FADISP, e lembrando a você que você pode escolher o seu plano, mas você tem que checar se essa empresa está registrada na ANS. Isso é fundamental, ele acabou de falar. E que é a Agência Nacional de Saúde Suplementar, que regula o setor. Essa consulta pode ser feita no site da ANS, que é www.ans.gov.br. Qualquer dúvida que você tenha, inclusive com o Dr. Marcos Bernardini, é só você mandar a sua dúvida para a próxima edição aqui do quadro no tvgazeta.com.br/todo seu. Obrigado mais uma vez, querido. Obrigado, eu. Legal, esse plano de saúde não é brincadeira, não. Todo mundo tem problema. Até verdade. Quem paga o topo do topo do vai topo. Ter problema. Um carro por mês, bom, importado. Exatamente. Mas vai dançar. Vai ter problema. É verdade.